o Ministério Público, na sua função fiscalizatória e também no acompanhamento das eleições, expediu recomendação a todas as agremiações partidárias na 77ª zona aqui da Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida. E essa recomendação, ela visa basicamente o quê? A regularidade dos procedimentos preparatórios aos registros de candidatura. Como nós sabemos, haverão registros para os candidatos a vereador e os candidatos a prefeito e vice. Isso passa necessariamente por uma convenção partidária, onde os partidos resolvem sobre coligações ou não, e também sobre os nomes que vão integrar as listas dos candidatos a vereador e os candidatos a prefeito e vice. Primeiro ponto diz respeito à atenção dessas agremiações partidárias, no sentido de selecionar candidatos que estejam aptos a receber voto, ou seja, que preencham as condições de elegibilidade. Condenar candidatos que não tenham direitos políticos suspensos, seja por condenação criminal, seja em razão de atos de improbidade administrativa que tenham ensejado esse tipo de sanção, enfim, e também cuidado com os candidatos que necessitam do mínimo de alfabetização, né? Então, esse é o primeiro ponto, candidatos que tenham elegibilidade. Aqueles que vão compor as listas, eles têm que preencher requisitos de elegibilidade, né? Não adianta inserir numa lista um candidato que tenha um impedimento, né? Ou porque não se incompatibilizou a tempo, ou porque esteja com direitos políticos suspensos, não é? Então, essa questão é o primeiro ponto. Candidatos que preencham os requisitos de elegibilidade. Ok. Na questão, o pessoal que está acompanhando esse vídeo, da cota de gênero, o que é a cota de gênero, doutor? Então, a legislação eleitoral prevê um percentual mínimo e um percentual máximo para que haja um equilíbrio com a participação tanto masculina quanto feminina nas eleições. No caso, depois isso foi tratado a partir do gênero, não é? Ou seja, candidatos com gêneros que possam participar nas eleições de forma equânime, ou então, se não for de forma equânime, nos percentuais mínimos assegurados pela legislação eleitoral. E o que acontecia nessa situação em eleições passadas, não é? Muitas vezes o partido político precisava preencher uma cota de mulheres candidatas. E o partido político, ele colocava lá candidatas e que, posteriormente às eleições, nós verificávamos que eram candidatas que não tinham recebido sequer um voto. Ou seja, uma candidata que não votou nem nela própria. Isso passou a ser enfrentado, então, como uma espécie de fraude, não é? Seria uma situação pró forma, que não assegurava a participação nas eleições e que era meramente um jeitinho que se dava para as listas ganharem, então, a tramitação no cartório eleitoral. Pois bem, depois de enfrentadas essas questões, né, já tem se pacificado que esse tipo de fraude, ele compromete a lista como um todo. Então, o que nós chamamos a atenção? Você, candidato, você, candidata, não é, que tenha o seu nome inserido em lista, que você tenha plena certeza de que vai realmente participar do pleito. Por quê? Porque se você estiver lá com o seu nome apenas para prestar um favor ao partido, um favor a um amigo, um favor a um companheiro de partido, e você não tiver a participação nas eleições, seja por atos de campanha, seja por despesas compatíveis com uma eleição, isso vai ensejar uma investigação. E essa investigação, se for questionada posteriormente essa conduta, isso vai comprometer a lista como um todo. Até os eleitos correm o risco de não serem diplomados ou, se forem diplomados, terem os diplomas cassados. Outro lado, você candidato, você candidata que está de forma séria concorrendo nas eleições, que você fiscalize o seu partido, que você fiscalize o seu dirigente partidário e que você também fiscalize o seu companheiro de chapa.
Porque, ainda que você esteja trabalhando de forma séria na campanha, amanhã ou depois, se houver um indício de fraude no preenchimento da cota de gênero, isso também vai afetar você. Então, isso é uma situação de mão dupla. É o candidato vigiando o candidato e o candidato vigiando o partido, para que se evitem questionamentos futuros, uma vez que os comportamentos de eleições passadas hoje já se sedimentaram como possíveis práticas fraudulentas. Nós podemos dizer também sobre as licenças de servidores públicos, que no passado também, em Carmo do Rio Claro, já enfrentamos situações onde servidores públicos que se afastaram de forma fraudulenta, ou seja, servidores que pediram afastamento apenas e tão somente para não trabalhar ou para emprestar nome em lista, esses servidores foram processados, não é? Posteriormente, fizeram acordos na justiça na forma de indenizar o município, tanto em Carmo do Rio Claro como em Conceição da Aparecida, porque permaneceram em licença remunerada sem trabalhar e se verificou que haviam lá alguns conteúdos que poderiam ser fraudulentos. Então, essa questão do afastamento também que se observe a seriedade com que o afastamento tem que ser tratado. Vai participar ativamente das eleições? O afastamento é devido. Não vai participar ativamente das eleições, isso na verdade é apenas um prestanome ou se valer de um favor legal, poderá haver consequências. Então, entrando aí na questão da propaganda eleitoral, doutor Cristiano. Então, já é de conhecimento de todos o calendário eleitoral, não é? O período das convenções partidárias está em pleno andamento, logo em seguida virão os inícios das propagandas. A propaganda, os partidos já conhecem todas as regras, os seus candidatos já conhecem as regras, os pré-candidatos conhecem as regras, então nós estaremos acompanhando também, principalmente essas propagandas que se desenvolvem através de redes sociais e de internet, de modo a resguardar a lisura do processo eleitoral. Regularidades numa campanha nesse ano, na eleição 2020 pode ocasionar, inclusive, a cassação da chapa e até prisões, né, doutor? Sim, o Código Eleitoral prevê todas as condutas que são puníveis com sanções eleitorais, outras com sanções criminais. A Lei Geral das Eleições também prevê todas essas medidas. As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral complementam esse sistema normativo. Enfim, tudo para que se trate de uma eleição limpa, uma eleição onde os candidatos tenham plena paridade de armas e possam apresentar ao eleitorado propostas de governo, propostas de trabalho e que tudo possa ser discutido dentro do mais alto nível, que é o que interessa ao eleitor. Doutor, o portal está à sua disposição. Mais alguma colocação? Muito obrigado, Wilson Alves, pela oportunidade. Nós, do Ministério Público Eleitoral, também permanecemos à disposição para qualquer eventualidade.